Bem-vindos a mais um encontro, mais um vídeo sobre ciência de dados em software livre. Sou o Felipe Zabala e hoje vamos falar sobre objetos dentro da linguagem R. Tá? Então, só para informação, num primeiríssimo momento, eu reorganizei os nossos arquivos, né? Lembrando que aqui no cabeçalho vocês têm o link do meu GitHub, onde eu estou deixando todos os códigos à disposição. Então, façam um bom uso aí desse material. E eu, né, como eu já tinha comentado, dei uma reorganizada aí na estrutura do curso, que pode ainda sofrer mais alguma alteração, mas a ideia é ir criando ele à medida que eu vou, né, discutindo as coisas com vocês. Então, o que eu fiz para hoje foi quebrar aquele DS1 básico, lembrando que DS é de Data Science, né, foi um prefixo que eu coloquei e acabou ficando, né, mas tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Então, eu quebrei esse DS1 básico em dois arquivos. O primeiro continua se chamando DS1 básico, que foi o que nós discutimos até o vídeo da aula 3, o vídeo da aula passada. E a outra metade, a metade de baixo, digamos, do antigo DS1 básico, eu gerei como um arquivo chamado DS2 objetos, que vai ser o tópico do vídeo de hoje, tá certo? Então, hoje eu vou falar das classes de diferentes objetos que a gente pode ter dentro da linguagem R, tá certo? Então, eu já estou com os arquivos abertos, aqui eu só estou mostrando a vocês aqui os arquivos que nós, né, já discutimos, o DS0 primeira, que eu chamei de aula 2, padronizei os nomes, então aquela primeira sessão de RR Studio eu coloquei como DS0 primeira, a aula passada, que foi aquelas funções básicas de R e RStudio, eu acabei colocando nesse DS1 básico, né? E hoje, então, a gente vai falar do tópico de objetos. Então, eu padronizei ainda melhor o nosso preâmbulo, né, do curso, e as coisas que nós vamos discutir hoje estão totalmente documentadas aqui na minha linha 13, né, que indica aquele documento oficialíssimo da linguagem, né, chamado An Introduction to R, uma introdução ao R, e que sempre vai ter a versão atualizada, né, no caso 4.03, que é a versão vigente, hoje 20 de outubro, né, é uma versão que tem 10 dias aí de vida. Né. Então, nós vamos discutir aqui hoje alguns elementos, né, como, por exemplo, vetores, né, a noção de objetos, as classes, os atributos desses objetos, a noção de fatores, arrays e matrizes, e a gente vai falar um pouquinho de listas e data frames também, que são objetos elementares para se fazer um bom uso da linguagem, certo? Então, começando do começo, nós estamos então na segunda aula, percebam que eu atualizei aqui os tópicos, eu estou deixando aquela setinha para indicar em que tópico nós estamos, né, naquela particular aula. Então, começando, eu começo indicando para vocês a noção de fator. Né? Fator é um tipo de objeto do R que traz uma noção de categoria. Né? Então, por exemplo, se vocês perguntarem o que tem dentro do objeto letters, letters minúsculo, vocês vão ver que é o alfabeto, né? As 26 letras do alfabeto, letras minúsculas. Tentem letters maiúsculo e vocês vão ver o que vai acontecer. Então, letters 1, 2 pontos 10, ele vai me dar as 10 primeiras posições, ou seja, as letras de A até J. E eu estou tratando essas 10 primeiras letras como um factor, né? E atribuindo esse cara a XX. Né? Então, no momento que eu rodo esse cara, o XX acaba de aparecer no meu ambiente global, indicando como uma variável, né, um objeto da classe factor, com 10 níveis A, B, C até J. Né? Então, se eu indicar aqui XX, ele vai me dizer agora não só que ele é um vetor, mas é um vetor com níveis. Né? Esses níveis estão atrelados à noção da classe ser um fator. Tá certo? Que mais que a gente pode falar sobre isso? Bom, buscando lá do R Inferno, página 82 especificamente, eu me dei conta que o Patrick Burns traz um exemplo muito interessante sobre um probleminha que tem na linguagem que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Por exemplo, se eu pedir um factor da sequência regular de 101 a 103, de novo, eu não tenho mais um vetor numérico, mas um vetor de caixinhas, né, de fatores com níveis 101, 102 e 103. E eu poderia me valer, por exemplo, da função s.numeric para transformar
esses fatores em números. Mas aqui, não à toa, né, discutido no R inferno, se a gente faz isso, os 101, 102, 103 não ficam identificados com esses valores. Ele devolve para a gente a posição de cada um dos níveis daquele fator. Ou seja, 101 vira 1, 102 vira 2, 103 vira 3. Mas não tem nada a ver com 1, 2, 3, podia ser qualquer sequência numérica. Então, aqui tem uma esquisitice da linguagem, né, que para a gente fazer a conversão de fator para número, eu primeiro preciso transformar este fator num caractere e depois fazer a conversão para numérico. Então, olha que coisa esquisita, né? Fator de 101 a 103 é uma lista, é um vetor que contém fatores com aqueles níveis. Eu transformo esses caras para character, ou seja, passo a tratar esses caras como texto, então de fator vira texto, e agora sim o as numeric, vindo do texto, passa a funcionar e aí eu devolvo 101, 102, 103. Tá? Então, muita atenção quando vocês forem fazer conversões, garantam que a saída de vocês é exatamente aquilo que vocês estão desejando. Depois, eu indico para vocês uma segunda solução, né? Até indiquei aqui, mais difícil de lembrar. Né? O que a gente está fazendo aqui? Eu chamo o 101, 102, 103 de factor e atribuo isso a f, né? Tal como eu tinha feito antes, e eu posso direto puxar um as numeric, mas aí eu tenho que puxar as numeric, levels de f, os níveis de f, e com o f entre colchetes. Eu confesso que eu acho essa solução super difícil de lembrar, né? Agora, funciona, mas eu teria que colar cada vez aqui para fazer esse negócio funcionar. Então, factor vira character e, por sua vez, vira numeric. Tá? Eu acho uma esquisitice, mas essa é mais fácil de lembrar. Tá certo? Depois, eu brinco um pouquinho aqui com os níveis do fator. Então, eu crio aqui um outro objeto que eu chamo de FF, que é uma caixinha, né, com 3 níveis, AA, BA e CA. E eu peço aqui só os dois primeiros, as duas primeiras posições de FF, na linha 64. Olha o que acontece. Ele lista para mim realmente só as duas primeiras posições, mas ele não esquece que dentro do objeto FF eu tenho, na verdade, 3 categorias, apesar de eu só estar mostrando 2 delas. Então, caso vocês queiram esquecer de uma categoria, vocês podem, de novo, usar 2 soluções. A primeira delas é pedir um drop true. Então, vocês pedem o FF de 1 até 2, vírgula, drop true. Então, ele vai tirar, né, drop, vai esquecer da categoria que não está sendo apresentada, e aí ele, né, esquece da categoria CA e lista só aqueles níveis que vocês estão solicitando. Um outro jeito de fazer também é vocês pedirem o FF de 1 até 2 e retransformarem isso num fator. Então, factor de FF12 também esquece o fator que não está sendo apresentado. Essa é mais intuitiva, muito mais do que aquela de transformar de fator para character e daí para numérico. Né? Mas, então, vocês têm aí 2 soluções para manipular esse tipo de variável. Né? Então, a gente pode usar uma função chamada class para descobrir qual a classe do objeto. Claro, aqui no environment, no ambiente, ele já me dá uma colinha, né, dizendo que a variável é um fator. Mas eu poderia, por exemplo, perguntar qual é a classe, class de FF, e ele vai me devolver factor, né, é um fator, realmente tem essa atribuição dentro do ambiente, tá certo? Então, eu vou limpar aqui o meu ambiente global, vassourinha. Então, eu posso, por exemplo, criar um objeto chamado x, que contém 2, e eu perguntar a classe de x, ele vai me devolver numeric. Né? Esse x contém um número, portanto, classe numeric. Eu posso remover esse objeto x usando a função rm, remove. Né? Posso listar os objetos, percebam que ele me devolve character 0, porque eu não tenho objetos listados aqui nesse ambiente. Se eu rodar o x e pedir objects, ele vai me dizer x está no ambiente. Né? É como se fosse por linha de comando a apresentação disso que está explícito no ambiente global. Tá certo? E vocês podem ainda salvar a área de trabalho. Como assim salvar a área de trabalho? Vocês podem salvar todos os objetos que foram gerados na sessão de vocês dentro de um arquivo com extensão rdata. Né? Então, se eu pedir save image file aula1.rdata, ele vai salvar um ambiente que tem essa variável x. Quando é que isso aqui é útil? Geralmente quando vocês fazem rodadas de coisas que
tomam muito tempo de processamento. Então, vocês podem armazenar esse tempo de processamento, esses objetos gerados depois de muito tempo de processamento, num objeto chamado RData. Então, isso economiza tempo de rodada. Às vezes, gasta assim, horas, não dias, fazendo uma operação, ainda que ela esteja bem otimizada. Tá certo? Maravilha. Aliás, quando vocês vão sair do RStudio, ele faz duas perguntas para vocês. Eu até vou fazer esse movimento aqui. Né? Vamos fechar o nosso RStudio. O que ele vai me perguntar aqui? Ele vai perguntar: salvar o workspace num arquivo .rdata, ele está justamente me perguntando se eu quero que ele salve o conteúdo desse global environment. Então, se eu der don't save, ele não vai atualizar esse arquivo .rdata que está lá na minha pasta, né, do curso. Se eu disser save, ele, quando tem esse .rdata sem um nome, ele vai carregar na próxima vez o ambiente a partir desse .rdata. Né? Então, tomem cuidado, que pode ser que vocês, sem querer, tenham dado um save aqui, e pode estar esse RData super inflado, cheio de coisa que vocês não estão usando, e pior, carregando a cada entrada de R, né, de RStudio. Então, limpem, né, esse RData aqui, deletem esse cara, né, caso vocês não façam uso dele. Então, eu vou dizer don't save e acabou. Né? Ele fechou sem salvar o ambiente global. Né? Então, vamos abrir de novo o RStudio. E vou puxar aqui a minha telinha de Zoom. Então, percebam que o ambiente está vazio. Né? Ele esqueceu daquele X que eu tinha gerado, porque eu mandei não salvar o ambiente global. Tá certo? Bom, então, falado um pouquinho sobre os fatores, vem os vetores, né? Que nada mais é do que uma forma de vocês agregarem coisas de uma dimensão. Né? Então, vocês têm, por exemplo, uma tripa de números, ou uma fila de coisas alfanuméricas. Né? Então, por exemplo, eu estou gerando aqui um vetor que eu estou chamando de V, que é um concatenar, é uma concatenação, Czinho minúsculo, desses 6 valores, né? Estou atribuindo esse cara a V. Só para lembrar por que eu estou ensanduichando com esses parênteses na volta, para ele atribuir esse vetor a V e, ao mesmo tempo, apresentar no console o resultado. Se eu tirar esses parênteses da volta, ele só vai fazer a atribuição, gerar o V no ambiente global, mas não vai me apresentar ele aqui no console. Tá? E vocês podem operar com esse vetor. 2 vezes V, ele vai, como na operação vetorial da matemática, multiplicar esse escalar, que é o 2, né, por cada posição do vetor V de vocês. Vocês podem elevar V ao cubo, né, V chapeuzinho 3, ele vai elevar cada posição do vetor V ao cubo. Vocês podem pedir só a terceira posição do vetor V. Então, aqui eu estou indicando para vocês que eu quero só a terceira posição, que é justamente o elemento 1. Então, ele pesca para mim só aquele cara da terceira posição. Vocês têm o recurso também de usar o -3, ou seja, vocês mostram todo o conteúdo de V, exceto a terceira posição. Então, vejam aqui o vetor V, ele devolve todas as 5 posições, né, tirando o 1 que está na terceira posição. E vocês podem fazer uma solicitação não regular. Né? Vocês querem só as posições 2 e 5. Como é que vocês podem fazer? Vocês concatenam o 2 e 5, C 2,5, e aí vocês dizem que essas são as posições de V. Percebam que o V, vocês usam os colchetes para indicar a posição que vocês querem solicitar de dentro do vetor. Né? E os parênteses sempre vão ser entradas de função. Tá? Então, parênteses para função, colchete para vocês pegarem um particular ponto de um vetor ou matriz, ou array, ou lista. Já vamos falar disso. O length de V devolve o tamanho, né, o comprimento, melhor dizendo, do vetor, ou seja, um vetor de 6 posições que a gente podia também ter colado aqui do ambiente global. Que mais? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma sequência regular de 1 até 10, atribuir a x, e como eu abracei ele com os parênteses, ele, além de fazer essa atribuição, ele vai me apresentar no console. Então, ele me lista também o vetorzinho que eu acabei de gerar. Certo? Se eu pedir a classe de x, bom, o x, como é um vetor de inteiros, ele vai dizer que a classe é integer. Né? Então, qual é a diferença de numeric para integer? A diferença é que um numeric ele admite números
reais, né? Um ponto flutuante, como se diz em computação. Já o integer, obrigatoriamente, tem que ser um número inteiro, não pode ter vírgula ou ponto, né? Não pode ter casas decimais, né? Mas olha que interessante, se eu fizer 1 sobre x, eu vou fazer o quê? 1 sobre cada valor desse vetor de x aqui. E se eu perguntar qual é a classe de 1 sobre x, ele transforma, claro, para numeric, porque era uma coisa que é inteira, 1 sobre esse inteiro, do jeito que eu coloquei, deixa de ser inteiro e passa a ser um vetor mais geral numeric. E para que serve isso? Por que se diferencia integer de numeric? Por causa da memória, né? Um integer aloca muito menos memória do que um numeric. Então, por pura economia de memória, que é importante, sem sombra de dúvida. Que mais? Gerei um y, que é o x ao quadrado, ou seja, eu peguei o vetor x, que ia de 1 a 10, elevei esses caras ao quadrado e atribuí esse novo vetor a y, e apresentei, né? E depois um vetor z, que é 2 vezes x mais y mais 1, ou seja, eu dobrei o vetor x, de 1 a 10 virou de 2 a 20, né? Mais o y que eu já tinha gerado, que era o x ao quadrado, ainda somei 1 e atribuí esse cara a z. Né? Que mais que eu fiz? Eu criei um vetor que eu concateno agora x, y e z. Concateno no sentido de botar tudo na mesma linha. Então percebam, o x é esse cara, o y é esse aqui e o z é esse daqui, para a gente não esquecer. Se eu der um czinho a esses caras, eu vou criar agora um vetor de 30 posições, onde eu coloco esse x, y e z na ordem que eu estou interessado. Né? Uma informação aqui que pode ser útil é assim, o que significa esses números que aparecem entre colchetes aqui na esquerda da minha lista, né? Então, esse número ele indica a ordem ou a posição do número que está imediatamente à direita desse valor. Ou seja, este primeiro valor aqui, que é o 1zinho, ele é o primeiro da lista. Já o 25 é o cara que está na 24ª posição, para não ter que ficar contando. Então, eu já sei que o 16 está na 23ª, o 19 na 22ª, o 4 na 21ª, e por aí vai, tá certo? Então, pode ser para vocês acharem um número numa lista, essa listinha aqui pode ser bem interessante, principalmente quando vocês têm muitos números na tela. Né? Pode pedir o comprimento de V1, que agora passa a ser 30, como a gente já sabia, concatenamos, né, 3 vetores de tamanho 10. E é isso aí. Então, esse é o primeiro movimento. Na sequência, a gente pode criar vetores sem especificar o tamanho desses vetores. Isso pode ser útil quando vocês vão gerar, por exemplo, um resultado onde vocês não sabem, a priori, qual é o tamanho do vetor que vai ser gerado. Mas atenção, esse vector vazio aqui, ele vai ocupar mais memória do que se vocês alocassem certinho o tamanho do tamanho do vetor. Então, se vocês conhecerem o tamanho do vetor que vocês vão gerar, já criem um vetor com o tamanho certinho. Isso economiza muita memória e para processamentos maiores pode ser a diferença entre vocês rodarem e não rodarem o processamento. Mas, às vezes, a gente não tem muito jeito e tem que fazer a coisa dessa forma. Então, se eu rodar esse cara aqui, percebam que o E1 aparece, né, como um vetor lógico vazio. Né? Por que vetor lógico? Se você colocar um vector, aqui interrogação vector, né, para dar uma olhadinha na documentação dessa função, a gente vai ver que, por padrão, o modo dele é lógico, ou seja, ele vai fazer um vetor de true e false, né, vetores lógicos, verdadeiro e falso, por padrão. E o tamanho, por padrão, é 0. Por isso que quando eu peço um vector, abre e fecha parênteses, sem dar nenhuma instrução, ele vai usar o padrão da documentação, que é modo lógico e tamanho 0, que foi exatamente o que ele gerou para a gente aqui nesse E1. Tá? Gero também um E2. Tá? Então, olha que interessante. Eu agora tenho dois vetores, o E1 e o E2, que são vetores vazios. O E2 eu já criei como um numérico. Percebam que o vector gera um lógico por definição. Já o numeric, claro, vai gerar um vetor numérico, mas também vazio, porque eu não entrei em absolutamente nada dentro desse vetor. O que eu estou fazendo na linha 98? Né? Eu estou dizendo que eu vou atribuir à terceira posição de E1 o número 17 e vou solicitar o E1. Então, olha o que ele vai fazer. Como eu não dei informação da primeira e segunda posições, ele preencheu com NA, o famoso não informação, not available, not applicable ou not announced. Tá? O E10
né, desculpa, o E2 vai receber 10 na 10ª posição. Então, mesma coisa, as 9 primeiras ficam, né, com vazios ali. Então, pode ser que a gente precise, por algum motivo, atribuir a posição fora de ordem. A gente pode ser que não tenha 1, 2, 3, pode ser que a gente tenha que dar um pulo lá para frente. Qual é a consequência disso? O vetor passa a ter o tamanho daquele valor que a gente atribuiu. Então, o length, por exemplo, de E1 passa a ser agora 3. Assim como o length de E2 passa a ser 10. Eu acabo de fixar o tamanho do vetor ao atribuir um número na enésima posição dele. Certo? Então, esses foram os vetores. Né? Então, pensem que na vida real, né, a gente quase sempre vai ter coisas vetoriais. Dificilmente a gente vai ter escalares, por exemplo, 2, 5, mais para exemplos da linguagem. Mas, geralmente, a gente tem, né, vetores ou matrizes acontecendo. Então, uma matriz é como se fosse uma série de vetores colados, tanto por colunas quanto por linhas, tanto faz. Mas a característica principal da matriz, que vai ser a diferença básica dela para um data frame, é que a matriz vai ser obrigatoriamente composta de vetores de mesma classe. Ou seja, se eu começar com um vetor numérico e for grudando vetores, né, para tornar uma matriz, todos esses vetores precisam ter a mesma classe. Né? Então, a matriz tem essa característica. Então, dentro da linguagem do base-R, eu vou usar uma função chamada cbind. Bind é tipo grudar, assim, colar. Né? Então, eu vou colar por coluna. Cbind é column bind. Né? Então, eu vou colar por colunas, ou seja, dessa forma, os vetores x, y e z. Então, lembrem, o que é x, y, z? X, y, z. É sempre bom a gente dar uma lembrada, né, nos objetos. São esses caras aqui. E eu agora vou colar eles como coluna. E vou atribuir eles a M1, que seria a minha matriz 1. Então, olha o que ele me devolve. Ele agora me devolve uma matriz de 10 linhas e 3 colunas. Eu peguei 3 vetores de tamanho 10 e colei eles por coluna. A dimensão do M1, 10 por 3. 10 linhas por 3 colunas. Isso já estava, inclusive, na minha colinha aqui do meu ambiente global. Eu agora vou criar uma coluna, uma matriz, perdão, M2, não mais colando por colunas, mas agora por linhas. Então, por isso que a função é rbind, é row, row R-O-W é linha em inglês. Então, eu vou fazer a mesma colada, só que agora empilhando os vetores. Então, vejam como é que fica a minha nova matriz. Ela agora é uma matriz, né, deitada, é exatamente o transposto da M1. Então, a dimensão de M2 é 3 por 10 em oposição à da M1. A transposta vocês podem calcular usando o T minúsculo. Então, a transposta de M2 volta a ser a M1. Né? Se eu trocar essas linhas por colunas na M2, eu passo a ter exatamente a M1. E a demonstração disso é usar, por exemplo, a função allEqual. Né? Se o M1 é igual à transposta de M2, ele me devolve true. Né? E existe uma função ainda mais rigorosa chamada identical, idêntica. Elas também passam a ser idênticas, porque não só elas têm os mesmos elementos, como elas têm a mesma classe. Né? Ambas são matrix. Então, se eu perguntar qual é a classe de M1, ele me diz matrix ou array. Né? O array é como se fosse uma matriz multidimensional, já vamos falar disso. E a classe de M2, mesma coisa, também é um matrix ou array. Certo? Eu posso criar nomes das linhas das matrizes. Eu posso atribuir nomes às linhas e colunas das matrizes, melhor dizendo. Isso não é uma boa prática. Isso o quê? Adicionar nomes nas linhas não é uma coisa muito bem vista, principalmente nas funções de tidyverse, que a gente vai falar daqui algumas aulas. Porque isso, quando a gente inverte, pode dar uma confusão. Tem uma série de, assim, ideias fundamentais que são violadas se a gente nomeia as linhas. Tá? Mas nas matrizes originais do R, isso não é um problema. Então, eu estou usando aqui uma função chamada paste zero. Paste é colar. Né? E o zero significa que eu vou colar com zero espaço. Existe uma função chamada paste, que se eu tirar esse zero, ele vai obrigatoriamente dar um espaço entre os elementos. Então, eu gosto mais da paste zero, que eu tenho mais controle. Então, paste zero, linha, espaço, 1, 2 pontos 10, eu acho que a melhor coisa é eu rodar isso aqui para vocês verem o que acontece. Então, ele vai colar o texto linha com os números 1, 2, 3 até 10. É um jeito de vocês automaticamente gerarem nomes de colunas. Só para informação,
Se vocês rodarem o paste sem o zero, ele agora vai dar 2 espaços. O espaço que eu dei aqui artificialmente, mais o espaço da função. Tá? Então, por isso que eu gosto mais da paste zero. Então, eu estou dizendo que os nomes das linhas row names de M1 vão receber esse paste zero. Então, se eu rodar esse cara aqui, eu acabo de atribuir aos nomes de linhas, né, linha 1 até a linha 10. Então, vejam como é que fica aí a minha nova matriz. E a mesma coisa para call names. Call names, sem dúvida, é muito mais importante do que row names no meu entendimento. Então, o que eu estou fazendo aqui? Pegando as letras de 1 a 10, letras maiúsculas, A até J, e atribuindo esse vetor alfanumérico aos nomes de colunas de M2. Então, a M2 passa a ter agora A, B, C, D até J. Certo? Que mais? Eu posso criar uma matriz usando a função matrix. O que ela vai fazer? O que essa função vai fazer? Bom, ele vai distribuir os números de 1 até 16, né? Lembrem, vocês têm que entender o que cada pedacinho funciona. 1, 2 pontos 16, acho que já ficou claro que é a sequência regular de 1 a 16. Então, eu vou preencher uma matriz com os números de 1 a 16, com 4 linhas e 4 colunas, e atribuir isso a M3. Então, olhem como é que fica o preenchimento dessa matriz. Vocês estão vendo que o preenchimento dele foi feito por coluna. Ele primeiro preencheu a primeira coluna, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Tá? Então, essa é a forma padrão de preenchimento da matriz. Eu posso aqui tentar, é uma matriz, is.matrix, ele vai dizer true. Por quê? Porque a classe de M3 é matrix ou array. Tá? A M4 eu vou fazer de outro jeito. Eu vou preencher os números de 1 a 20 numa matriz de 4 linhas e 5 colunas, mas eu vou ativar a função by row, significa por linha, que por padrão é falso. Então, como é que eu sei disso? Interrogação matrix. E aí eu dou um pulinho na documentação e vejo como a função funciona. Por padrão, ele vai fazer uma matriz com NAs. Se vocês pedirem uma matriz de 10 linhas por 10 colunas e não disserem o que vai ser preenchido, ele vai preencher com NAs. É isso que está dizendo aqui na função. E vejam que o by row, né, o por linha, é falso. Ou seja, por padrão, ele vai fazer o preenchimento por colunas. Então, ao rodar essa linha 123, eu vou fazer o quê? Eu vou preencher os números de 1 a 20 em 4 linhas e 5 colunas, any row, any call, só que agora por linha. Então, vejam que o M4 agora está preenchido por linha e não mais por coluna. E o M5 é uma matriz de zeros, de 5 linhas e 7 colunas. Então percebam que, como é tudo zero, eu não preciso ficar dizendo repito zero 35 vezes, 7 vezes 5 vezes. Né? Basta eu dizer zero e ele vai preencher tudo com zero para mim. Tá? Então, criadas as matrizes, eu posso fazer operações com essas matrizes. A multiplicação das matrizes pode ser feita de duas formas distintas. Ou vocês usam o operador asterisco ensanduichado por uns percentuais, né? E aí ele vai fazer a multiplicação de M1 por M2. Então percebam, é importante vocês terem sempre, né, dimensão de M1, dimensão de M2. Então, o que vai acontecer? Eu estou fazendo a multiplicação de uma matriz 10 por 3 com uma matriz 3 por 10, ou seja, como o número de colunas da primeira bate com o número de linhas da segunda, eu consigo fazer essa multiplicação. E o resultado vai ser o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Isso lá do colégio. Né? Então, por esse motivo, eu tenho agora uma matriz 10 por 10. Né? Então, isso aqui é a multiplicação de matrizes, aquela que a gente aprende no colégio. Uma outra forma de fazer o cross-prod, o produto de matriz, perdão, é usar a função cross-prod, né? Que significa produto cruzado, né? Algo assim. Então, ele vai fazer, dadas as matrizes x e y como argumentos, ele retorna a matriz de produto cruzado. Ele é formalmente, mas um pouquinho mais rápido que chamar a transposta de x vezes y, ou x vezes a transposta de y, se vocês usarem t cross-prod. Ou seja, por padrão, ele faz a transposta da primeira matriz. Eu confesso que eu não sei exatamente por que ele usa esse padrão, né, de fazer a transposta de x vezes y, e não simplesmente x vezes y, como a gente faz. Então, como M1 e M2 têm dimensão compatível para serem multiplicadas, eu fiz o quê? Já que eu fui aplicar via função cross-prod, eu primeiro fiz a transposta de M1.
Por quê? Porque a função cross-prod vai primeiro tomar a transposta da primeira matriz, que ele está chamando de x. Então, eu estou já dando a transposta para ele desfazer e voltar a ter a M1. Então, o cross-prod de transposta de M1 com M2 vai ser, então, exatamente o mesmo, vai ter exatamente o mesmo resultado do que M1 vezes M2. Mas, como diz a própria documentação, mas geralmente um pouco mais rápido que. Então, se você tiver uma matriz muito grande ou muitas multiplicações de matrizes para fazer, usar o cross-prod deve tornar um pouco mais eficiente a operação de vocês, certo? Então, mesma coisa agora M2 vezes M1, como agora eu fiz uma 3 por 10 vezes uma 10 por 3, por causa deste 10 com este 10, elas são compatíveis, e me sobra matrizes 3 por 3, que é o que vocês estão vendo aqui, certo? Maravilha. Então, isso foi assim, o elementar do elementar de matriz. Depois, existe um objeto chamado array. Né? O que é um array? Um array é como se fosse uma matriz multidimensional. Né? Eu gosto de pensar num array, num primeiro momento, como se fosse assim, uma série de fichas que eu vou colocando assim, uma atrás da outra. E cada ficha dessa é uma matriz, como se eu tivesse linhas e colunas na primeira ficha, né? Uma matriz assim, desenhada, e eu boto agora atrás dessa ficha uma outra ficha com o mesmo número de linhas e de colunas. E assim eu vou colocando quantas fichas eu quiser. Então essa, por exemplo, é uma matriz de 3 dimensões. Ela tem linhas, primeira dimensão, colunas, segunda dimensão, e agora ela tem essa profundidade, que seriam as fichas que eu estou indicando a vocês. Mas o array não precisa ter só 3 dimensões, ele pode ter a dimensão que vocês quiserem, mas aí não dá para imaginar, porque extrapola as 3 dimensões. Então, aqui na linha 133, eu estou criando um objeto que eu estou chamando de A1, que é um array com os dados de 1 até 30, ou seja, 1, 2, 3 até 30, com as dimensões 2 por 5 por 3. Ou seja, eu vou preencher esses 30 valores, né? E não por acaso é 2 por 5 por 3, 2 vezes 5 é 10, vezes 3 é 30, né? Então dá certinho. Então esse objeto vai ter o quê? Vai ser um array de 2 linhas por 5 colunas e 3 fichas, e 3 camadas, vamos chamar assim. Né? Então, se vocês olharem esse array A1, então a primeira ficha, né, que está lá na terceira dimensão, né, é uma ficha de 2 linhas por 5 colunas, a segunda ficha 2 linhas por 5 colunas, terceira ficha 2 linhas por 5 colunas. Tá? Esse tipo de estrutura é muito bom para armazenar coisas como séries de tempo. Né? Vocês têm observações, né, nas linhas, variáveis nas colunas e várias fatias do tempo. Né? Então, eu acho que, deixa eu ver, os economistas gostam de chamar isso de dados em painel. Né? Os médicos gostam de chamar isso de dados longitudinais. Né? É a mesma coisa. Né? O médico chama de longitudinal, uma base de dados que anda no tempo, tipo as fichas, e os economistas chamam essa mesma estrutura de dados em painel. Né? É a mesma coisa. Né? Então, a dimensão do A1, a gente, claro, já sabia, 2 por 5 por 3, foi exatamente o que a gente acabou de gerar. E aqui, agora eu posso pedir da seguinte forma. O que eu estou pedindo aqui nessa linha 135? Eu estou pedindo do array A1, colchete, eu vou especificar alguma região desse array. Eu quero a primeira linha, terceira coluna da segunda ficha. Ou seja, primeira linha da terceira coluna da segunda ficha. Então, eu vou pegar esse 15 aqui, se eu rodar essa linha 135. Está aqui o 15, certo? Na linha 136, percebam que eu não fixei o número de linhas e nem o número de colunas, eu só fixei a ficha 1. Então, o que ele vai me devolver? Só essa primeira matriz que vai de 1 até 10. Então, se eu rodar, vocês vão ter só a primeira ficha. 137, o que eu estou fazendo nessa linha? Eu só fixei a primeira coluna. Então, ele vai me devolver 1, 2, 11, 12, 21, 22. É isso que esse cara tem que me devolver. 1, 2, 11, 12, 21, 22. Só as primeiras colunas de cada uma das fichas. E, claro, na linha 138, eu agora estou fixando só a primeira linha. Não estou fixando colunas e nem fichas. Então, ele vai me devolver 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 17, 19 e 21 até 29. Então, ele vai me dar a primeira linha de cada uma das fichas. Tá? Então, assim, a gente leva algum tempo, eu pelo menos não saí fazendo isso
automaticamente, mas é bom dar uma testada, né, para ver se aquilo que vocês estão pedindo é exatamente o que vocês querem. Eu, quando estou escrevendo funções e coisas um pouquinho mais sofisticadas, eu testo pedacinho a pedacinho. É isso mesmo que eu estou solicitando, está dando certo, está funcionando essa... Tá? Então a gente testa. Porque se a gente vai fazer as coisas correndo, a chance de não funcionar é muito alta. Né? Basta um índice fora do lugar e já começa a dar problema em tudo. E aqui, pessoal, só uma dica, né? Um aviso. Aqui eu estou fazendo coisas assim bem elementares, bem programadas. Eu escrevi esse código, né, com cuidado, né? Então não tem erros aqui. Mas não é raro vocês encontrarem erros, né, na linguagem. Então não se decepcionem. O erro está avisando vocês onde é que está o problema. Então vocês têm que detectar, ler o erro e tentar entender o que o erro está dizendo para vocês. Se não entenderem, copiem o erro e colhem no Google e vejam o que o pessoal está falando. É assim que eu resolvo os erros que aparecem para mim. De vez em quando aparecem uns erros meio malucos, e não é coisa só do R ou de qualquer outra linguagem. Todas as linguagens, né, por serem muito precisas, de vez em quando, né, nós programamos errado. Aliás, quase sempre a falha é nossa, né? Então a gente tem que ficar tranquilo quanto a isso. Né? Errare humana est, já diz o ditado. Tá? Buenas. Então, esses são os arrays, né, matrizes multidimensionais. Característica dos arrays, todos os elementos, todas as filas, sejam linhas, colunas, fichas ou qualquer dimensão que vocês quiserem, tem que ter todas a mesma classe, assim como na matriz. As listas, essas são o objeto mais geral do R. Né? As listas podem conter vetores, matrizes, arrays, fatores, inclusive outras listas. Então, a lista é o objeto mais geral possível. Não à toa, muitas saídas de funções se valem dessa classe de objeto para armazenar tudo que uma saída de função pode devolver para vocês. Já vou dar uns exemplos aqui para deixar isso mais interessante. Então, aqui na linha 142, eu estou criando uma lista, list, onde na primeira caixinha dessa lista vai conter a matriz M1 e eu chamei de matriz 1. A segunda caixinha vai se chamar matriz 2 e vai conter a minha matriz M2, aquela que a gente acabou de fazer. A terceira caixinha vai se chamar char e vai conter um vetor alfanumérico de 2 posições. E a quarta e última caixinha vai se chamar array1 e vai conter o array1 que a gente acabou de gerar na linha 133. E eu estou atribuindo isso a L1. Então, assim que eu rodo, a lista aparece aqui. Vejam que eu posso clicar nessa setinha e dar uma olhada nos elementos da matriz. Tá? Ou simplesmente rodar o L1 e ver o que existe de conteúdo dentro dessa lista. Então, eu escrevi, perdão, L1. Então, a primeira caixinha, que se chama matriz 1, me devolve exatamente aquela M1. A segunda caixinha, que se chama matriz 2, me devolve a matriz 2. O char é aquele vetor de 2 caracteres e o array1 é exatamente aquele A1 que a gente tinha criado. Né? Eu posso, por exemplo, perguntar, é uma lista? Ele vai dizer true. Né? É o resultado dessa função, né, class. Ele pergunta assim, a class do L1 é lista? É isso que essa função isList está fazendo. Então, é muito interessante vocês usarem essas funções que começam com is ponto, né? Is ponto, vejam, ele vai apresentar para vocês várias perguntas. É um array, é uma chamada, é um caractere, é um complexo, é um data frame, é um double, é uma expressão, é um fator, é finito, é inteiro, é linguagem. Porque quando a gente está fazendo funções, a gente precisa se certificar de que os objetos ou têm certa classe, né, ou são de um determinado tipo. E isso é feito com essas funções is ponto. As funções as ponto, as ponto, ela vai tornar um objeto da classe que vocês quiserem. Então, asArray, ele vai pegar um objeto e vai transformar num array. Claro que vocês têm que tomar cuidado para ver se o objeto é transformável naquela classe que vocês estão desejando. Tá? O que mais? Eu posso acessar qualquer caixinha da lista usando, por exemplo, o cifrão. Então, por exemplo, L1 matriz 2, ele vai fazer o quê? Ele vai me mostrar só a caixinha matriz 2. Então, é um jeito de eu ir lá pescar nessa lista 1 só a matriz 2 e me apresentar. Né? Então, se eu escrever assim, ó, L1 cifrão,
olha o que ele vai fazer. Ele vai mostrar para a gente todas as caixinhas que estão dentro dessa lista. E aí eu escolhi a matriz 1 e ele me a matriz 2, perdão, e ele me devolveu ali bonitinho. Isso é uma chamada feita pelo nome da caixinha, mas vocês podem fazer a mesma chamada pela posição da caixinha na lista. Ou seja, a matriz 1 está na primeira posição, a matriz 2 está na segunda, o char está na terceira e o array 1 está na quarta. Então, se eu pedir L1, e aqui é o detalhe da lista, a lista precisa de 2 colchetes para vocês acessarem uma posição. Então, L1, colchete, colchete 2, devolve para vocês a lista 2. Né? É uma outra forma de vocês pescarem um elemento da lista. Qual é a diferença dessas duas coisas? Quando a gente está programando, geralmente buscar por número é mais fácil, né? Porque a gente sabe o tamanho da lista e a gente geralmente sabe o que tem dentro da lista. Então, é uma forma da gente, né, pescar um particular elemento para fazer uso. Tá bom? Vejam, se eu perguntar, né, aqui, deixa eu ver, vamos começar diferente. Eu vou fazer assim, ó, class de list de L1. Isso eu já fiz, mas eu vou adicionar essa linha. Class de L1 devolve lista. O L1 é uma lista. Mas olha só, class de L1 cifrão matriz 2. O L1 cifrão matriz 2, eu estou puxando a matriz 2 dessa lista. Então, essa classe aqui não vai ser lista, essa aqui vai ter que ser matrix. Né? Então, porque o matriz 2 é uma matriz. Tá? Diag, né, é uma função que me puxa a diagonal de uma matriz. Então, vejam que eu estou puxando a diagonal da matriz 2, que está dentro da lista 1. Né? Então, em nenhum momento ele reclamou que a matriz 2 está dentro de uma lista. Porque eu estou dizendo, da lista 1, pega a matriz 2 e me devolve a diagonal. Então, a gente pode operar simplesmente fazendo uma chamada de dentro da lista. Classe de L1 char, essa vai ser character. Né? Por quê? Porque o L1 char, vocês podem até ir rodando aos pedaços, é este vetor aqui. Qual é a classe desse vetor? É um character. Deixa eu só fazer mais uma coisa. Bom, existe uma função, uma família de funções chamada apply. Eu não vou entrar no mérito agora, mas ela facilita muito essa chamada. Se vocês quisessem saber assim, a classe das quatro caixinhas da lista, como é que vocês fariam? Bom, um jeito é dizer class L1 cifrão matriz 1, class cifrão L1 cifrão matriz 2. Tá vendo? Outro jeito é vocês fazerem uma lapply, list apply, e aí ele vai pedir para vocês qual é a lista X e qual função vocês querem aplicar. Então eu quero da lista L1 que aplique-se a função class. E aí ele me devolve a classe, né? Ele pega a função class e aplica dentro de cada caixinha de L1. Isso que faz o lapply. Né? Então é uma função bem útil, além de ser uma função vetorizada que economiza muito em termos de processamento. Tá? O que eu estou fazendo aqui? L1 é a lista, char é a caixinha chamada char, e eu estou pegando a primeira posição da caixinha char. Então ele deve me devolver esse AA aqui. Tá? Então eu consigo ir granular lá dentro da caixinha, dentro da lista. Tá? E eu posso perguntar também o names de L1. Aliás, essa função names ela é bem interessante. Ela resolve vários probleminhas para a gente. Quando vocês quiserem saber o que tem dentro de um objeto, perguntem names desse objeto, que volta e meia o R ajuda vocês. Então, quais são os nomes das caixinhas? Ele vai devolver matriz 1, 2, char e array. Certo? Maravilha. O que mais? Né? Listas como, deixa eu colocar aqui, como retorno de funções. Percebam que eu estou aumentando, melhorando, alterando o material, né, à medida que a coisa vai funcionando e acontecendo aqui. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês de um ajuste de um modelo linear. Tá? Eu não falei sobre isso, tá? Mas é um linear model, que eu vou usar aqui na linha 159, onde eu estou ajustando uma equação de reta de x explicando y. Tá? Eu não estou preocupado com a qualidade do ajuste, eu só quero fazer um ajuste para vocês entenderem o que sai de dentro da função LM, quantas coisas tem dentro desse objeto chamado linear model. Tá? Então eu vou rodar aqui um objeto X, deixa eu só limpar aqui com a vassourinha, eu vou dar um Ctrl L para limpar o meu console.
Então, eu vou rodar aqui um X, uma R norme, ou seja, eu vou simular 100 valores pseudo-aleatórios de uma normal padrão, e vou simular 100 valores de uma Poisson pseudo-aleatório de parâmetro lambda igual a 4. Tá? Então, simplesmente x e y são dois vetores só para eu poder fazer alguma coisa, brincar um pouquinho com a função linear model. E aí eu vou pedir para que faça um linear model, LM, de y sendo explicado por x, ou seja, encontre pesos que passe a linha mais próxima possível dessa nuvem de pontos. Se vocês quiserem ver, deve ser horrível, tá? Deve ser uma droga aqui, aqui, ó, um horror aqui, não tem nada de linear, mas não importa, só quero usar para fazer a função. Então eu quero um linear model do x explicando y, ou seja, eu quero que passe uma linha reta o mais próximo possível dessa nuvem de pontos, né, com esses valores de x e y. Se eu rodar só o LM de x e y, ele vai me devolver a chamada, né, y por x, e os coeficientes, ou seja, o intercepto é 4.218, ou seja, a minha reta vai cruzar mais ou menos aqui um pouquinho acima do 4, e o coeficiente angular de x é 0.115. Tá? É uma linha assim, um pouquinho ascendente, né, mas uma ascendência muito, muito baixa, né, 0.11, dada a escala dos valores. Mas isso, de novo, não importa. O que me interessa é que dá para fazer mais do que isso. Essa função LM, ela devolve um monte de informações desse modelo linear. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse LM para dentro de um objeto que eu vou chamar de fit. Fit é ajuste em inglês. Né? Então, rodei esse cara, pintou aqui um fit, se eu escrever fit, ele me devolve a mesma informação. Mas se eu pedir names de fit, olha só o que vai aparecer para mim. Tá? Ele vai me dar um monte de elementos que estão dentro do objeto fit. Então, por exemplo, se eu quiser saber os coeficientes desse modelo, que é o 4.218 e o 0.115, eu posso pedir assim, fit cifrão coeficientes. E aí ele me lista só esses coeficientes. A caixinha coeficientes contém esse vetor de duas posições. Resíduos, que é a distância entre cada ponto observado e a linha que a gente ajustou, vão estar dentro agora de um vetor de resíduos. Então, se eu pedir fit residuals, ele vai me dar um vetor de 100 posições, porque eu tenho 100 pontos, né, com os resíduos desse modelo. Então, percebam que o names do fit, ele me dá uma série de informações do modelo que ficam armazenadas dentro desse objeto. Então, é importante para que vocês consigam, depois que vocês ajustaram o modelo, fizeram alguma coisa mais avançada, vocês consigam extrair informação posterior desse objeto gerado, certo? Então aqui, fit coefficients, fit residuals, a matriz do modelo, né? Quando a gente ajusta um modelo linear, existe uma coisa chamada matriz do modelo, que pode ser extraída por model.matrix do objeto fit. Então aqui aparece uma matriz do modelo, né? Essa primeira coluna é de 1 para dizer que vai existir intercepto. Se a gente zerar essa primeira coluna, a gente tira o intercepto. E aqui são os valores da variável x observada. Isso é a matriz de modelo. Vocês podem descobrir isso estudando um pouquinho sobre modelos lineares. Né? Tudo isso faz parte da teoria de modelos lineares. Né? Mas o que me importa nesse momento é mostrar para vocês que dentro do objeto fit tem um monte de informações geradas pela função LM. Certo? Último objeto do qual eu vou falar para vocês hoje é o objeto chamado data frame. Né? E aqui eu vou me valer do data frame antigo até o momento. Né? Eu não estou usando funções modernas até o momento. Eu estou usando até agora só o base R, o R básico, que é aquele que a gente baixa do site e sai usando. Nas próximas aulas eu vou começar a fazer uso de algumas funções mais modernas, que vão ser talvez mais fáceis de implementar e mais eficientes, o que vai nos ajudar bastante. Então, na linha 170, eu estou usando uma função chamada read.table, né? Leia a tabela. Tabela é essa que está lá no meu site, dentro de data, né, dados, e o objeto chama-se hospital. Então, se vocês clicarem Ctrl ou Command e clicarem no link, vocês acessam esse documento que nada mais é do que um arquivo de texto puro que contém um arquivo com dois dados ali, né? Duas colunas de dados, filhos, número de filhos e a altura de mulheres que foram entrevistadas no hospital, conforme o exemplo que eu dei no meu material.
Então, eu estou dando um read.table porque eu vou ler uma tabela, que é essa tabela que vocês estão vendo no site, e eu estou dizendo header, até deixa eu botar completo aqui, header, que é o cabeçalho true, ou seja, existe um cabeçalho, ou seja, a primeira linha indica o nome das colunas. Então, o que ele vai fazer com aquele header true? Ele vai pular a primeira linha, vai começar a ler só a partir da segunda, e vai usar as informações da primeira linha como nomes de variáveis. Tá? E vai atribuir esse cara a H. Tá? Então, o que existe dentro do H? Bom, então o que ele fez? Ele foi na internet, baixou esse arquivo para o computador e jogou para dentro do objeto H, que passou a existir no meu ambiente. Agora o H é um objeto de 100 observações, ou linhas, e 2 variáveis, ou colunas. Se eu clicar aqui na setinha, ele vai me mostrar aqui as colunas filho e altura, e dar um exemplinho aí das primeiras linhas do meu objeto. Qual é a classe deste H? Tem cara de matriz, né? Mas não, a classe é um data frame. Qual é a diferença de um data frame para uma matriz? Né? O data frame é uma espécie de matriz, mas que possui colunas que podem ter quaisquer classes. Não precisa todas elas ter a mesma classe, como é a obrigatoriedade da matriz e do array. Então, o data frame é uma estrutura muito apropriada para bancos de dados. Né? Bancos de dados são assim, a gente tem a idade da pessoa, sexo, onde a pessoa mora, quanto a pessoa ganha, né, um monte de quantos filhos a pessoa tem, e tudo isso, né, são misturas de classes totalmente distintas de informação. Então, o data frame é usado justamente para isso. A dimensão do H, né, ele vai me dizer quantas linhas e quantas colunas, 10 por 2. Existe a função head, que é uma função típica aí de linhas de comando, ele está me dando o cabeçalho, então, por padrão, o head me dá as 6 primeiras linhas do meu banco de dados. Né? Por que escolheram 6? Eu confesso que eu não sei dizer para vocês. Então, o head do objeto X, N número de linhas. Né? 6L. L é só uma simbologia da linguagem R para dizer que esse número é inteiro, sem sombra de dúvidas. Tá? Então, eu posso pedir, por exemplo, um summary desse H e ele vai me dar um resumo das colunas. Então, summary, olha o que ele está fazendo aqui. Ele está me dando um resumo mínimo, máximo, média, mediana, primeiro e terceiro quartis, tá? Dessa variável aqui. E a mesma coisa para a altura. Né? Então, se eu tivesse 10 colunas, um summary desse data frame me daria um resumo de cada uma dessas 10 colunas bem rápido. Tá? E o STR significa structure, estrutura. Ele me dá a informação de outro jeito. Ele me diz que o H é um data frame de 100 linhas e 2 colunas, e ele me mostra as colunas, né, o nome, 2 pontos, a classe de cada coluna, ou seja, filhos tem classe integer, inteiro, altura tem classe numérica, ou seja, já não poderia ser uma matriz, né, ou todo mundo seria integer ou todo mundo seria numeric. Né, então, nesse caso, todos aqui seriam numeric. Né. E é exatamente isso que está sendo apresentado aqui no meu ambiente global. É exatamente o resultado do structure, não sei se vocês estão percebendo que é exatamente a mesma coisa. Bom? Vejam que eu vou tratar agora o H, que é um data frame, como uma matriz. E vou atribuir a h.matrix. Então, o que vai acontecer? Eu agora passo a ter o H-matrix como uma matriz. Mas olha só, se eu pedir um structure do H-matrix, ele vai me dizer o quê? Bom, ele vai dizer que é tudo numérico, né? Tem que ser numérico necessariamente. Apesar de que ele ficou confuso aqui esse negócio. Deixa eu pedir aqui um head desse cara, do H-matrix. Né? E agora eu vou pedir a classe de cada uma das colunas. Então, lapply, né, do H-matrix, eu quero a classe desses caras aqui. Né? Então, olha só, ele está me dando a classe de cada elemento, pô, porque ele transformou numa lista. Agora, exatamente que conversão que ele fez com esse as-matrix desse data frame, confesso a vocês que perdi o controle nesse momento dessa conversão. Mas fato é, tá com pinta de ser uma lista esse negócio aqui. Então, ele está me dando a classe de cada elemento, de cada número, né? São 200 valores, me dizendo que todos eles são numeric, ou seja, números com vírgula, vamos chamar assim, certo? Então,
usem com muito cuidado assim, essas conversões e garantam que o que vocês estão fazendo vai funcionar direitinho, tá certo? Bom, eu termino a aula de hoje simplesmente aqui indicando a vocês umas funções úteis, né? Vou falar assim por alto, não vou também ser muito detalhista, o principal era justamente falar dos tipos de objetos aqui da linguagem, né? Mas eu termino dando umas funções úteis para vocês, né? Então, aqui eu indico, por exemplo, o valor faltante, né? O NA. Então, aqui eu estou criando um vetor de 4 posições, onde a quarta posição é o NA. Percebam que o NA fica numa corzinha diferente, porque ele é um caractere especial da linguagem. Se eu pegar qualquer coisa que não seja NA, tipo NB, ele vai dizer, eu não sei o que é NB. Teria que definir o NB para ele. Eu posso perguntar, é um NA o vetor Z1? Como o vetor Z1 tem 4 posições, ele vai dizer falso, falso, falso para o 1, 2, 3 e true, verdadeiro, para o NA, porque a quarta posição é um NA. Né? Eu poderia pedir assim, soma desse isAnay. O que ele vai me devolver? Vai me devolver 1. Isso aqui é um vetor lógico, e ele vai me dizer o total de NAs nesse vetor. É um jeito de eu descobrir quantos NAs tem nesse vetor. Soma de um isAnay. Né? Se eu pedir a min de Z1, o que ele vai fazer? Bom, ele vai fazer a média incluindo o NA. Isso eu já até falei para vocês no outro vídeo. Então eu posso usar um NA remove, ele vai matar o NA e fazer a continha para esse cara. Depois, a gente tem as funções de get working directory, né? Pegar, né? Descobrir o diretório de trabalho, get working directory. Né? Ele vai me dizer aqui qual é o meu diretório de trabalho. Então, ele está me dizendo qual é o caminho na minha máquina que está sendo feito né, o uso na minha máquina. Ou seja, se eu for ler um arquivo e não identificar nada, ou se eu for escrever um artigo, é nessa pasta que ele vai escrever. Então, eu posso, por exemplo, set working directory para um outro diretório. Né? Por exemplo, eu vou pegar o meu usuário e vou jogar dentro de... eu vou jogar dentro, direto do meu usuário. Né? Então, se eu fizer isso daqui e perguntar get working directory, vejam que ele foi só para a minha pasta de usuário. Né? Ele não está mais dentro do meu Dropbox. Né? Dir vai me dar todos os... as pastas e arquivos que estão dentro do meu diretório. Né? Então, como o meu working directory é o users Felipe Zabala, então ele vai me fazer uma listagem das pastas e arquivos que estão dentro desse diretório. Né? Que mais? Existe uma função chamada reverse, né? Have, que ele devolve o vetor invertido para vocês. Né? Para que serve isso? Bom, vocês podem pedir a soma acumulada, por exemplo, né? CumSum, do vetor. Então, 1, 2, 3, 4, 5 até 10, a soma acumulada, ele começa com 1, depois 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, e assim ele vai somando de forma acumulada. Pode ser que vocês quisessem fazer o contrário, começar com 10, 10 mais 9, 19, mais 8, então vocês podem pedir um CumSum do reverse desse cara aqui, e ele vai fazer a conta reverso. Pode ser útil, né, e é bem rápido de aplicar. O que mais? Aqui eu estou gerando um vetor X, um vetor aí aleatório, só para a gente usar como exemplo, e eu vou perguntar o unique, ou seja, quais são os elementos únicos do vetor. Ou seja, quando tiver repetição, por exemplo, aqui tem um 8 que aparece 2 vezes, o 9 aparece 2 vezes, o 10 aparece 2 vezes, o 11 aparece 2 vezes. Então, se eu perguntar o unique de X, estou chamando de U de X, ele vai me listar o mesmo vetor, só que sem repetições. Né? Então, não vai mais ter duplicações. O unique de X é um jeito de vocês matarem duplicações no banco de dados de vocês. Vocês podem pedir um length de X, que é o vetor original, esse cara tem tamanho 13, e o length do unique são 9, ou seja, existem 4 elementos que estão duplicados naquele vetor original, então quando o length do unique me mostra só os valores únicos e daí o nome da função. E o duplicated vai me devolver se aquele valor é um valor duplicado ou não. Ou seja, o primeiro true é esse 8 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele casualmente está na 8ª posição. Falso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque até o primeiro 8 não existia duplicação. Mas aí quando pintou esse segundo 8, opa, o vizinho aqui já estava ali. Então esse primeiro 8 é um duplicate. Assim como este 9, já tinha um 9 ali, e acho que vocês entenderam a ideia.
Depois, eu estou criando uma tabela dos valores duplicados, né? Então, o que eu fiz? Eu perguntei duplicated, trues e false. E eu pedi um table desse cara, ou seja, conta quantos trues e false existem nesse vetor. Ou seja, são 4 trues e 9 false. Ou seja, 4 deles se repetem, 9 não se repetem. E eu posso pedir ainda um prop.table, que vai me devolver essa mesma tabela em percentual. Então, aquele 9 dividido por 13 dá ali em torno de 69%, enquanto que 4 sobre 13 dá em torno de 30%, 31%. Então, é uma forma de vocês apresentarem, né, as proporções de uma tabela, prop.table. Depois existe a versão match, que match é batimento, né? Então, match 12.10 no vetor 1984. Então, o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer em qual das posições, né, a sequência regular 1 a 10 bate com aquele vetor 1984. Então, vamos lá. O 1 bate na primeira posição. Depois, o 2 não tem match lá no 1984. O 3 não tem match. O 4 tem match, né? Ele está na quarta posição. O 5, 6 e 7 não tem. O 8 match e está na terceira posição. E o 9 também tem match e ele está na segunda posição do vetor 1984. Então ele me dá essa informação. Isso aqui é super útil quando a gente precisa fazer umas buscas aí em listas e é bem eficiente. Percebam que eu posso também usar a função in com percentuais, né, ensanduichados. Então, estou dizendo assim, deste vetor 12.10 dentro do vetor 194. E ele vai me devolver de outro jeito. Ele vai me dizer true ou false. Ele só vai me dizer se sim, se existe aquele valor no segundo vetor ou não, né? Então, é uma outra forma de vocês buscarem a informação. Depois o rank vai indicar qual é a posição, né, a ordem do elemento. Então, se eu pegar um x1, que é esse vetor 3, 1, 4, 15, 92, né, e perguntar o rank desse cara aqui, ele vai me dizer qual é a ordem de cada valor neste vetor aqui. Então, o 3 é o segundo valor da ordenação. Né? O 1 é o primeiro, o 4 é o terceiro, o 15 é o quarto e o 92 é o quinto. Então, ele me diz a ordem dos valores naquele vetor. Né? Depois, o que a gente está inventando aqui? Bom, aqui eu estou brincando um pouquinho com as funções. 1 até length de x2, ou seja, vou listar de 1 até o tamanho desse x2. Vou pegar as letras nessa posição, ou seja, até k, né? Então são 11 posições aquele x2, e eu estou dando nomes para x2, ou seja, eu agora tenho que o x2 tem o nome de colunas, né? De A até K. E aí estou pedindo o rank de x2. Percebam que como existe empate aqui, né, ele vai tomar médias desses valores, por isso que pinta esses 1,5, né, esse 4,5, por aí. Tá? E por que ele faz isso? Porque alguns métodos não paramétricos de teste de hipótese vão perguntar em que posição do vetor ele está. E os métodos usam exatamente essa estratégia de tomar médias quando existem empates, certo? Depois, já chegando no final, a gente tem aqui o sample, né, que é uma função de amostra. Então, eu quero tomar uma amostra de tamanho 6 de um vetor de 1 a 60. Então, ele vai tomar amostras. Se eu rodar várias vezes, percebam que várias vezes ele vai me dar, cada vez ele vai me dar um vetor diferente. Né? Mas, para isso, existe uma função chamada set.seed, que ela vai depender de um parâmetro arbitrário. Eu aqui botei 20, mas pode ser qualquer valor. Mas se eu fizer o sample antecedido por um set seed, olha o que vai acontecer. Eu agora tenho sempre o mesmo resultado, né, da minha simulação. Isso é uma forma de vocês controlarem simulações. Se vocês tiverem que apresentar um resultado, sei lá, num artigo, num congresso, e vocês querem que a pessoa que vai replicar o experimento de vocês tenha exatamente o mesmo resultado. Então ela tem total controle, ela sabe até qual é a semente pseudo-aleatória que vocês usaram dentro da linguagem de vocês. Né? E depois eu só brinquei aqui um pouquinho mais, usando a função sort, né, ordenar, em forma decrescente. Então, eu não só apresentei a geração aleatória, aquela que vai ser sempre a mesma, mas agora eu apresentei em ordem decrescente, só para mostrar para vocês como é que dá para fazer essas coisas. Tá? Letters, no quote, que é para mostrar sem aspas, sub-str, isso aqui tudo eu já falei lá na nossa primeira aula, né, de RStudio. Né? Pois aqui eu estou usando um string stats, é um pouco mais
né? O número de caracteres, depois aqui um pouquinho de range, né? Amplitude. Depois vocês rodam isso daqui e veem esse negócio funcionar. Como uma data, né? Então, formato de data, vocês podem formatar as datas aí na maneira que vocês bem entenderem. Vocês podem pedir os meses, o dia da semana de uma certa data, qual é o quarter, é trimestre em inglês, né? Então, que trimestre aquela data se encontra. Você pode pedir a diferença de data, então, desta data até hoje são 14.468 dias. Tá? Vocês podem também fazer o famoso split, que é uma quebra, né? Então, eu peguei aqui uma matriz M e quebrei, né? Fiz um split pelas colunas de M. Então, eu pedi para ele me dividir em colunas. Né? Então, só algumas funções que podem ser úteis para vocês. E, por fim, terminei com a função recode do pacote car, né? Que recodifica. Então, se eu tenho um X, esse 123, 123, 123, né? E eu quero dizer para ele assim, recodifique o X de tal forma que 12 receba o rótulo de A, senão ele recebe o rótulo de B. Ou seja, ele vai escrever AAB, AAB, AAB. Né? Então, ele recodifica. Esse recode é uma função bem bonitinha, pode ser útil aí nos modelos de vocês. Tá certo? Fim das ideias de hoje. Espero que tenham aproveitado. Qualquer coisa, acessem o material que vai estar online. Eu já vou fazer aqui a atualização nesse momento do nosso GitHub, né? E daqui a pouco, ou daqui a alguns dias, né, assim que o tempo permitir, eu publico o próximo vídeo aí para a gente continuar discutindo essas ideias que eu acho tão importantes no mundo moderno. Certo, pessoal? Grande abraço, então. Até a próxima.